do alto da cruz vos contemplo, homens de boa vontade, de todas as raças e crenças. Estas vos dividem, a minha palavra vos unifica. Não falo somente aos cristãos, porém a todos os meus filhos, que são os justos da terra, qualquer que seja a sua raça ou fé. Falo a todos, não considerando vossas diferenciações humanas. Minha palavra é universal como a luz do sol. A divindade não se pode isolar numa igreja particular. Eu vos digo que é verdadeiro e justo, e o que vos falo perdura a quem quer que seja dito. A mentira que me desfigura passa, eu permaneço. Não importa que a bondade seja explorada pelos maldosos, o bem acaba triunfando. Eu amo a todos. Vós, homens, buscais bandeiras limpas para transformá-las em mantos brilhantes. E quem pode impedir que, em vosso mundo de hipocrisias, os maus se escondam à sombra das coisas puras e que os falsos se acobertem sob os luzentes mantos de que se apossam? Então, as crenças e as religiões deixam de ser uma ideia, um princípio para se tornarem um aglomerado de interesses, uma organização de castas. Assim, formastes hierarquias, seitas, ordens e grandezas que não têm correspondência no céu. Vossas classificações são absolutamente humanas, fictícias, de acordo com as aparências da terra e não com os valores intrínsecos do espírito. Por isso, ficarão aí em vosso mundo e nunca se elevarão além da terra. Minha discriminação é diferente. Os escolhidos são aqueles que seguem meu caminho de dor e de renúncia, de humildade e de amor. Vinde a mim, vós que sofreis. Sois os grandes, os eleitos do céu. Esta é a minha diferenciação. As que são feitas pelos homens não têm valor. Não importa o manto, mas o homem que a veste. Somente no caminho da dor e do amor encontrareis os que são grandes no meu reino. Eis onde, na luta absurda entre tantas vozes e organismos contrários, achareis o bem, a justiça e a verdade. Em toda parte, nos vossos agrupamentos, se encontram os bons e os maus, estes últimos, quase sempre, preocupados em tornar objeto de discussão uma verdade que não possuem. A verdade está no coração e nos atos e não nas formas e nas posições humanas. Procurai o bem, procurai, onde quer que esteja, o homem, nunca o estandarte. Fazei questão do homem, da nua intrínseca realidade de seus valores íntimos, e não dos sinais que o marquem exteriormente. Estes se podem falsificar, não o homem. A bandeira pode reduzir-se a um índice de interesses coletivos, o homem, porém, segue sozinho pelo caminho de seu destino. Justos e injustos se encontram sobre a terra, uns ao lado dos outros, para provações recíprocas, achá-los-ei juntos, usando todos o mesmo nome da verdade. Somente eu, que leio nos corações, os diferencio, como também pode fazê-lo a voz da vossa consciência, em que penetro e falo. Os meus filhos estão, por isso, em toda a parte, contudo, não os sabeis enxergar. Só eu os vejo. A dor e a morte, que matam os outros, os elevam. A minha maneira de diferenciar está acima de todas as categorias humanas. O meu reino não é da terra. O seu reino não tem corpo físico. Os seus grandes nada possuem no mundo, mas sofrem e amam. Minha religião mais profunda não tem forma terrena, não possui nenhuma dessas exterioridades,
próprias da matéria e da imperfeição humana, e que sempre foram a base de todos os abusos. O meu altar é a dor, a minha oração é o amor, a minha religião é a união com Deus no pensamento e nos atos. Acima de todas as formas que vos dividem, ó homens da terra, eu sou o princípio que vos une ao meu amor. Um é o argumento da parábola do trigo e do joio: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Mateus 13, 24, 30, 36, 43. Que o amor e paz de Jesus Cristo estejam com todos. MINSAGIMAUSCRISTA com trema US. Mensagem de Jesus Cristo psicografada por Pietro Baldi no 19º aniversário na morte Cristo. Ó cristãos do mundo inteiro, que tendes feito, em 19 séculos de trabalho, pela realização, na terra, do reino dos céus. Ao lado da criação de uma civilização, da direção milenária dada ao pensamento humano, de obras colossais da arte, de uma multidão de mártires, gênios e santos, ao lado de todo o bem que o cristianismo tem trazido por força da divina centelha que o anima, quanto mal proveniente da fraqueza humana em cujo meio tem operado. Quanta resistência tendes oposto a esse divino impulso que anseia por elevar-nos! Quanta tenacidade vossa para permanecerdes substancialmente pagãos! Quantas tempestades não tem o homem desencadeado, com suas paixões, em torno da nave da Igreja de Roma! A dura necessidade de comprimir o incoercível pensamento na forma, em regras disciplinares, e de cobrir a verdade resplandecente com um véu de mistério, foi imposto por vosso instinto de rebeldia, que de outro modo teria levado o princípio original a fragmentar-se no caos. Algumas elevadas verdades que o cristianismo contém não puderam exercer ação senão por motivo de maturidade dos homens. Certas liberdades não podem ser concedidas àqueles que estão sempre prontos a abusar de tudo. Que imenso esforço, que longo caminho deve percorrer a ideia divina até poder concretizar-se na terra. Nunca vos interrogastes que imensa força moral representaríeis no mundo se fosseis verdadeiramente cristãos. Nunca vos mesmos perguntastes que paraíso seria a terra se houvesseis compreendido e praticado a boa nova do amor evangélico? Em vez disso, que triste espetáculo! A palavra de unidade subdividiu-se, o rebanho está desunido, os filhos de Cristo já não são irmãos, mas inimigos. É chegada a hora de despertardes a agudo luz de uma consciência maior. O tempo maturou o momento de grandes abalos, inclusive no campo do espírito. E no momento decisivo eu venho lançar no mundo a ideia decisiva. Venho reunir-vos todos, ó cristãos do mundo, a fim de que, acima da forma que vos divide, vos aconchegueis em torno da figura de Cristo e encontreis de novo uma unidade substancial. Isso vos digo em seu nome, quando se completam 19 séculos de sua morte e a história se encaminha para o 3º milênio. Digo-vos que deveis abraçar-vos novamente em face da ameaça do iminente momento histórico, a fim de que vossa união constitua uma barreira contra o mal, que se prepara para desencadear um tremendo ataque. As grandes lutas exigem grandes unificações. Não toco em vossas divisões de forma, mas enfatizo a substância da ideia de Cristo, de que todas vossas crenças nasceram. Quero que se vivifique a fé,
desfalecente em vossas almas, que se reanime a fé nas coisas eternas, já escritas com tanta simplicidade, que de novo viva o singelo espírito do Evangelho e vos torne todos irmãos. É somente disso que o mundo precisa e essa é a solução para todas as crises. Não são necessários novos sistemas, é preciso que surja o homem novo. Eu venho para unir, não para dividir, trago paz e não guerra. Não toco em vossas organizações humanas, mas vos digo: amai-vos em nome do Cristo e vossas organizações se tornarão perfeitas. Antes do início do novo milênio, todos os valores humanos sofrerão uma grande revisão e a fé se enriquecerá com a contribuição da razão e da ciência. Na iminência dos tempos, que toda a cristandade volva seu olhar para o farol de Cristo. Vinde, todos vós, ó homens que vos iludis pensando possuir uma verdade diferente. Deus é a verdade única, substancialmente idêntica em todas as religiões, na ciência como na fé. Se os caminhos, as aproximações são diferentes, o princípio e a meta são a mesma ideia pura e simples do amor fraternal, ideia tanto dominante no Evangelho como no universo. Os profetas afirmaram com variação de poder e aspectos o mesmo princípio. A humanidade se encaminha para as grandes unidades políticas e espirituais. Que não surjam novas religiões e sim que as existentes se unifiquem numa fusão de fé que envolverá o mundo. O progresso se encontra no amor recíproco, que une, e nunca na rivalidade, que divide. Paz, união e amor sejam convosco na minha benção. MINSAGIMDUPIRDA Contrema, o Mensagem de Jesus Cristo recebida por Pietro Baldi, psicografia em 02 de agosto de 1932, dia do perdão de Porciúncula de São Francisco. Filho meu, minha voz não despreza tuas pequeninas coisas de cada dia, mas dela se eleva para as grandes coisas de todos os tempos. Ama o trabalho, inclusive o trabalho material. Coisa elevada e santa, o trabalho, presentemente, foi transformado em febre. De que não se tem abusado entre vós. Que coisa ainda não foi desvirtuada pelo homem? Em tudo vos excedeis e, por isso, ignorais o labor equilibrado, que tão elevado conteúdo moral encerra se busca o necessário ao corpo, ao mesmo tempo contenta o espírito. E, no entanto, transformastes esse dom divino, com o qual poderíeis plasmar o mundo à vossa imagem, em tormento insaciável de posse. Substituístes a beleza do ato criador, completo em si mesmo, pela cobiça que nunca descansa. Quantos esforços empregados para envenenar-vos a vida! Ama o trabalho, mas com espírito novo, ama-o, não pelo que ele é propriamente, porém, como um ato de adoração a Deus, como manifestação de tua alma, nunca como febre de riqueza ou domínio. Não prendas tua alma aos seus resultados, que pertencem à matéria e, portanto, sujeitos à caducidade. Ama, porém, o ato, somente o ato de trabalhar. Não seja a posse, o triunfo, a tua recompensa, mas sim, a satisfação íntima de haveres cumprido, cada dia, o teu dever, colaborando assim no funcionamento do grande organismo coletivo. Esta é a única recompensa verdadeira, indestrutível, solidamente tua, as demais depressa se dissipam e se perdem. Ainda que nenhum resultado positivo obtivesses,
uma recompensa ficaria contigo para sempre, a paz do coração, paz que o mundo perdeu por prender-se às coisas concretas, julgando-as seguras. Desapega-te de tudo, inclusive do fruto de teu trabalho, se queres entrar na posse da paz. Ocupa-te das coisas da terra, mas apenas o suficiente para aprenderes a desapegar-te delas. Toda construção deve localizar-se no teu espírito, deve ser construção de qualidades e disposições da personalidade, e não edificação na matéria, que é um remoinho de areia que nenhum sinal pode conservar. Tudo que quiserdes vos seja unido eternamente deve ser unido por qualidades e merecimento, deve ser enlaçado pela força sutil da lei, por vós movimentada, nunca por vossa força exterior, ou por vínculos das convenções sociais ou ainda por liames da matéria. Só nesse sentido se pode realmente possuir, de outro modo, não obtereis senão a tristeza depois da ilusão e a consciência posterior da inutilidade de vossos esforços. Outro grande problema, que vos diz respeito, é o amor. Elevai-vos em amor, como deveis elevar-vos em todas as coisas, se quereis encontrar profundas alegrias. Martelai vossa alma, num íntimo trabalho de cada dia, que vos leva à conquista de amores sempre mais extensos, únicos, que têm a resistência das coisas terrenas. Sabes que o amor se eleva do
Mensagem da Nova Era. Mensagem de Jesus psicografada por Pietro Baldi no Natal de 1953. No silêncio da noite santa, como te falei pela primeira vez para iniciar a obra, volto a falar-te agora, após tantos anos. Retorno em meu ritmo decenal, iniciado na Páscoa de 1933 com a mensagem aos homens de boa vontade e a mensagem aos cristãos e prosseguindo na Páscoa de 1943 com a mensagem da paz. Desta vez, 10 anos depois, neste 1953, volto a falar-vos, porém no Natal, porque este é dia de nascimento e esta é a mensagem nova no Natal, como aconteceu em 1931, porque, após todas as outras mensagens pascais, esta é a que conclui a série. Venho trazer-vos a palavra da esperança, porque no caos do mundo estão despontando as novas e primeiras luzes da alvorada. O tempo caminha e já entrastes na segunda metade do século, quando se realizará o que foi predito em minha primeira mensagem, no Natal de 1931. Haveis entrado, assim, na fase de preparação ativa da nova civilização. Venho falar-vos na hora assinalada pelo ritmo que preside ao desenvolvimento ordenado dos acontecimentos, de acordo com a vontade do Alto. O trabalho avançou, firme e constante, nestes 20 anos que estão terminando, através de tempestades que destruíram nações e modificaram o mapa político do mundo, avançou, a tudo resistindo, constante e firme, como sucede com as coisas desejadas pela Alto. O trabalho prosseguiu, escondido no silêncio, protegido pela sombra da indiferença geral, aparentemente confiado a um homem pobre sozinho, com mínimos recursos humanos, vencendo apenas com as forças da sinceridade e da verdade, da maneira mais humilde e simples, enquanto as vossas maiores organizações humanas se desmoronavam. Hoje o milagre se cumpriu. Esta é para nós a prova de verdade. Tendes hoje diante dos olhos um sistema completo, que com um princípio unitário soluciona todos os problemas e traz resposta a todas as perguntas. Tendes hoje a orientação que vos fornece a chave para explicar os enigmas do universo. Podeis usá-la, desde já, também pessoalmente, para continuar a pesquisa ao infinito no particular analítico. As gerações passarão, contemplando a ciclópica construção de pensamento elevada para o alto na hora do destino do mundo. Do vértice da pirâmide uma luz resplandecerá para iluminar o mundo. Esta luz se chama Cristo. E as gerações caminharão pela interminável estrada do tempo e verão de longe o farol que lhes indica o roteiro. E uns aos outros o indicarão, dizendo coragem. Áspera é a dor e longa a estrada da evolução, mas temos um condutor. Do alto, o Cristo nos olha e nos fala. Não estamos sozinhos. Ele está conosco. A seus pés, como pedestal, está a pirâmide do conhecimento, feita de pensamento, que é a sua luz. A fase mais elementar da fé sucedeu à fase mais avançada do conhecimento, com que se completa o amor. E, com o conhecimento, Cristo retorna à Terra para realizar o seu reino, há 20 séculos fundado. O ritmo das mensagens teve início no Natal de 1931, continuou no de 1932 e terminou na Páscoa de 1933 no X centenário da morte de Cristo,
só reaparecendo depois em ritmo decenal. A primeira mensagem apareceu no final de 1931, como o corpo de Cristo foi sepultado na tarde da Sexta-feira Santa. As mensagens continuaram a aparecer em 1932, como o corpo de Cristo continuou a jazer no sepulcro no Sábado Santo. Terminaram com a última mensagem, na Páscoa de 1933, centenário de sua morte, como seu corpo ressuscitou na alvorada do Três-dia. Retornaram depois em um ritmo de 10 anos e agora completam 20 anos, equivalentes aos 20 séculos transcorridos desde então. Indico-vos estas harmonias, para fazer-vos compreender sua significação. Meu instrumento as ignorava e não as poderia ter projetado, pois o alto não lhes havia dado a conhecer. O que é harmônico desce do alto, o que é dissonância provém de baixo. Esta mensagem de hoje corresponde ao fim do milênio e vos lança nos braços do terceiro, da nova civilização. Isso corresponde ao terceiro dia, na aurora do qual se deu a ressurreição. Que esta imprevisível concordância de ritmos, que esta musicalidade também na forma da gênese da obra, constituam para vós uma prova da verdade. Esta mensagem vos lança nos braços do milênio, por isso é ela a mensagem da nova era. O mundo materialista está freneticamente lutando pela sua autodestruição. O dragão será morto pelo seu próprio veneno. A vida, que jamais morre, está a preparar-se para substituir o mundo velho pelo novo reino do Espírito, em cuja realização Cristo triunfará. A humanidade tem esperado 2000 anos pela Boa Nova, mas finalmente chegou a hora de sua realização. A vida se utilizará das tempestades que as forças do mal se preparam para desencadear, a fim de purificar-se. Aproveitar-se-á da destruição para reconstruir em nível mais alto. Repito, assim, a palavra da primeira mensagem do Natal de 1931: a destruição é necessária, um grande batismo de dor é necessário, a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio, livremente violado o grande mal, condição de um bem maior. Depois disso, a humanidade, purificada, mais leve, mais selecionada por haver perdido seus piores elementos, reunir-se-á em torno dos desconhecidos que hoje sofrem e semeiam em silêncio, e retomará, renovada, o caminho da ascensão. Uma nova era começará, o espírito terá o domínio e não mais a matéria, que será reduzida ao cativeiro. Encontrais, assim, as mesmas palavras, no princípio como no fim. Hoje, porém, estáis 20 anos mais avançados no tempo, isto é, na maturação dos acontecimentos. Hoje vos encontrais na plenitude dos tempos. Aquela ideia, desenvolvida através das trilogias da obra, se encaminha para tornar-se realidade. A luciferiana revolta do ateísmo materialista está para desfechar contra Deus sua última batalha desesperada pelo triunfo absoluto, supremo esforço que redundará em sua ruína total. E Deus fará ver a humanidade aterrorizada, para o bem dos homens, que Ele somente é o Senhor absoluto. Estais ainda imersos em cerradas neblinas. Mas, além delas já brilha o sol que está para despontar e inundar o mundo de luz e calor. A outra margem do novo reino está próxima e a humanidade se prepara para nela desembarcar.
o novo continente já aparece aos olhos do navegante experimentado e a humanidade, após a grande viagem de 2 milênios, pode gritar terra, terra. Por isso, esta se pôde chamar a mensagem da nova era, porque não mais vem anunciar a boa nova, mas a sua realização. Como tudo, até aqui, se cumpriu em ritmo inexorável, igualmente tudo continuará a cumprir-se. Com esta segunda mensagem desse não é coberto o período do milênio, encerrou-se o ritmo preparatório do terceiro dia da ressurreição, quanto do milênio. Agora, que vos conduzo até aqui, às portas do novo milênio, com esta mensagem o ciclo das mensagens está concluído. Esse ciclo precedeu e acompanhou a obra, que agora continua no hemisfério oposto àquele em que se iniciou, desenvolvendo-se nas praias das novas terras onde nascerão as novas grandes civilizações do futuro. A pirâmide aí está. Sua última pedra já foi colocada. Enquanto o mundo caminha, sempre mais, para o cumprimento, já agora fatal, do seu desejado destino, sobre aquela pedra pousarão os pés e se elevará a figura de Cristo que, flamejante, iluminará qual farol a estrada dos viandantes em busca de luz, para orientá-los através do longo caminho das ascensões humanas. Tende fé, tende certeza. A nova era vos aguarda. Na imensa luta, Cristo é o mais forte e Ele estará convosco e com todos aqueles que nele creem. Mensagem da Paz. Mensagem de Jesus, psicografada por Pietro Baldi na noite de Quinta-feira Santa, no Monte de Santo Sepulcro, diante de Verna Páscoa de 1943. Minha última mensagem, pela Páscoa de 1933, Chique-se centenário da morte de Cristo, dirigida, em 2 momentos aos cristãos e aos homens de boa vontade, foi minha derradeira palavra naquele ciclo de preparação e esperança. Já se encontram amadurecidos muitos acontecimentos ali pré-anunciados. Até junto de vós retorno, nesta Páscoa de 1943, após 10 anos, na violenta constrição de uma dor que parecia impossível e, no entanto, se tornou realidade, venho trazer conforto aos homens e aos justos, aqueles que creem. Venho dizer, no seio tumultuoso da destruição universal, a equilibrada palavra de paz. É esta, por isso, a mensagem da paz. Tende fé e a fé vos fará superar todas as provas. Deus as permite para que aprendais a usar de vossa liberdade e não para vossa destruição. Não vos desgarreis no caos, que é só aparente. Imersos como estáis no pormenor, na aflição, na fadiga, não enxergais e não compreendeis o bem que existe além da aparência do mal. Deus, no entanto, invisível e onipresente, está ao vosso lado, caminha convosco, acompanha os vossos passos e vos guia, sempre vos provê, além da aparente desordem, com a ordem imensa e eterna de suas sábias leis. Sua mão se inclina para o humilde e para o fraco, para o vencido, a fim de erguê-lo de novo. Que vos conforte esta afirmação de uma divina lei de justiça acima da lei humana da força. Diante de 2 caminhos vos deixei e fizestes a escolha. O mundo tem a prova que livremente desejou. Desde que vos deixei, o mundo tem percorrido velozmente o caminho da história. O mais profundo caminho e a mais proveitosa lição se encontram na dor, escola e sanção de Deus. Repousareis.
Assim é necessário, a fim de que os resultados do esforço desçam em profundidade e sejam assimilados. Não vos detenhais, no entanto, nos pormenores do momento ou do caso particular, que não constituem toda a vida. Esta se encontra nas grandes trajetórias de desenvolvimento da lei, em que se exprime o pensamento de Deus. Somente se vos elevardes encontrareis a verdade universal, imóvel no movimento, a justiça perfeita. Somente se vos transportardes acima das contingências do momento e do lugar, achareis a completa liberdade, a tranquilidade do absoluto, a paz que está acima da vitória ou da derrota, a verdadeira paz, tão distante das coisas humanas. Elevar-se é a grande meta da vida, elevar-se pelos caminhos do espírito, e esse trabalho, sempre possível e livre, pode ser seguido e levado a termo, em qualquer época ou lugar. Ninguém, em nenhum caso, pode tolher a liberdade de vos construirdes a vós mesmos, avançando assim em qualidade e poder. E esta ascese é o que mais importa, é para atingi-la que sofreis as provas da vida. Após cada curva da história, obtém-se seu sumo, sua verdadeira colheita, que é a ascensão. As verdadeiras riquezas não se encontram fora de vós, estão em vosso íntimo, e são elas que vos fazem mais poderosos e felizes. São os vossos bons predicados, que nunca se perderão, e não vossas posses materiais, que hão de desaparecer. Qualquer que seja o turno de vencedores ou vencidos, suceder-se-ão, como vaga após vaga, as multidões dos que sofrem e dos que gozam, e o triunfo pode ser instrumento de perdição ou desventura, de ressurreição. Nenhuma vida, como nenhuma força, pode ser anulada, tudo sobrevive, transformando-se. Substancialmente, a guerra ninguém destrói. Minha palavra, que está acima do mundo e de suas lutas, diz, repetindo a lei de Deus que rege a vida, ai de quem, possuindo apenas a superioridade da força, dela abusa, esquecendo a justiça. Tudo é compensado na lei e se paga com longas reações sucessivas, de ódios e vinganças. A palavra do equilíbrio ensina ao vencedor que não é lícito abusar da vitória, pois, por isso, se paga, e indica ao vencido os caminhos do espírito, em cuja liberdade é possível restaurar as próprias forças em face de qualquer escravidão exterior. O primeiro acomete as fronteiras naturais da força, o segundo nas privações encontra a liberdade. Voltará o sol a brilhar e a vida florescerá de novo, após a tempestade. É lei de equilíbrio. O que importa, sobretudo, é que aprendais a lição. Recordai que cada um guarde, na profundeza do espírito, com o poder de uma convicção, de uma qualidade adquirida, o fruto de tantas provações. E que a nova floração da vida não irrompa numa algazarra louca de carne satisfeita, numa orgia de matéria triunfante. O escopo da guerra e o conteúdo da vitória não se acham no triunfo material, mas num triunfo no espírito, numa nova civilização. Ai de vós, se não houverdes aprendido a dura lição e não mudardes de roteiro. Se, em vez de subirdes pelos caminhos do espírito, voltardes a palmilhar as velhas estradas, a vez de recair sob as mesmas dolorosas consequências, cada vez mais graves. Minha voz é universal e se desvia das dissensões humanas. Tem às vezes, no entanto, necessidade de descer. Diz-se,
então com escândalo Deus é parcial. Mas existe uma balança, um reflexo de justiça, uma ordem também na história e nela devem atuar. A imparcialidade absoluta seria indiferença e ausência de Deus. A justiça e a ordem, que são os princípios do ser, devem descer também à agudo terra e aí operar, pesando sobre o mal e vencendo-o, no choque das forças. De outro modo, Deus estaria somente no céu, e não presente e ativo também no mundo, entre vós, no meio de vossas lutas. Estas são guiadas por Ele, a fim de que não se reduzam à absoluta destruição e caos, mas sejam um instrumento de construção e de bem. Ele os guia para que as provas e as dores do mundo redundem no fruto que é a ascensão de espírito, objetivo de vida. Deixo-vos, por isso, para conforto dos justos, estas verdades o vosso esforço, mesmo que não possa ser senão individual e isolado, quando é puro e sincero e se dirige ao supremo escopo da elevação espiritual, também se encontra na trajetória da vida. E, por isso, protegido e encorajado, porque essa é a trajetória ordenada pela lei de Deus. Por essa mesma lei, segundo a qual o universo está construído e que ele regula o funcionamento orgânico, as forças do mal, embora todas as dificuldades e resistências, jamais poderão prevalecer sobre as forças do bem. É fatal, pois, o triunfo final do Espírito e no Espírito vencereis. Essa vitória vale a imensa dor que é seu preço. Amplamente já está sendo executado o plano divino da vida. Mensagem de Jesus Cristo recebida por Pietro Baldi, psicografia em 02 de agosto de 1932, dia do perdão de Porciúncula de São Francisco. A grande invocação do Mestre Jesus Cristo. Do ponto de luz da mente de Deus, flua a luz das mentes dos homens, que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e de luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Dai-vos em amor, como deveis elevar-vos em todas as coisas, se quereis encontrar profundas alegrias. Martelai vossa alma, num íntimo trabalho de cada dia, que vos leva à conquista de amores sempre mais extensos, únicos que têm a resistência das coisas terrenas. Sabes que o amor se eleva do humano ao divino e que nessa ascensão ele não se destrói, mas se fortalece, aperfeiçoando e multiplicando-se. Segue-me, então, poderás entoar o cântico do amor. Meu corpo tem fome e eu canto, meu corpo sofre e eu canto, minha vida é deserta e eu canto, não há carícias para mim, porém todas as criaturas vêm a mim. Meu irmão de mim se aproxima como inimigo, para prejudicar-me, e eu lhe abro os braços em sinal de amor. Eu vos bendigo a todos vós que me trazei dor, porque com ela me trazeis a purificação, que me abre as portas do céu. Minha dor é um cântico que me faz subir. Louvado sejas, ó Senhor, pelo que é a maior maravilha da vida, que as pobres intenções malignas de meu próximo sejam para mim a tua bênção. Meu caminho é caminho de dor, porém, eu vos digo, que somente ele vos conduzirá à liberação e à redenção. Minha estrada é de luta e de espinhos, mas vos fará ressurgir em mim, que vos saciarei para sempre. Digo-vos sofrei,
mas junto de vós estarei no momento da dor, com piedade maternal, velarei por vós, medindo todo o vosso esforço, proporcionarei as provas segundo vossa capacidade, finalmente, farei o que o mundo não faz, enxugarei vossas lágrimas. O mundo parece espargir rosas, mas na verdade distribui espinhos, eu vos ofereço espinhos, porém vos ajudarei a colher rosas. Mensagem da Ressurreição. Mensagem de Jesus psicografada por Pietro Baldi na Páscoa de 1932. De além do tempo e do espaço chega minha voz. É uma voz universal que fala ao mundo inteiro e verdadeira, permanece através dos tempos. A verdade não pode sofrer mudança se olhada por esta ou aquela nação, se observada por uma raça ou outra, porque a alma humana é sempre a mesma em toda parte, se examinada em sua profundeza. Venho a vós, na Páscoa, acima de tudo para iluminar e confortar, pois vos achais imersos numa vaga de dores. Crise a denominais e a imaginais crise econômica. Eu, porém, vos digo que se trata de uma crise universal, crise de todos os vossos valores morais, de todas as vossas grandezas. É o desmoronar-se de todo um mundo milenário. Digo-vos que a crise se encontra sobretudo em vossas almas, crise de fé, de orientação, de esperanças. É o vertiginoso momento de grandes mutações. Trago-vos esperança, orientação, paz. A cada um falo hoje a palavra da verdade e do amor, palavra que não mais conheceis. Quero reconduzir-vos às origens milenárias da fé com o intelecto novo, nascido de vossa ciência. No dia da ressurreição, repito-vos a palavra da ressurreição, a fim de que possais compreender a dor e ultrapasseis as estreitas fronteiras de vossa vida. Comovido, falo a cada um no sagrado silêncio de sua consciência. Ó tu que lês, afasta-te, por um momento, dos inúteis ruídos do mundo e escuta. Minha voz não te atingirá através dos sentidos, mas, através desta leitura, senti-la-ás aflorar dentro de ti na linguagem de tua personalidade. Minha voz não chega, como todas as coisas, do exterior, contudo, surgirá em ti, por caminhos desconhecidos, como coisa tua, da divina profundeza que em ti existe, na qual também estou. O universo é infinito e de longe venho, atraído pela tua dor. Nada me atrai tanto como a dor, porque somente nela o homem é grande, e se purifica e redime, dirigindo-se para destinos mais elevados. É triste serdes assim golpeados, mas, somente sofrendo, podeis compreender a realidade da vida. Exulta, porque este é o esforço da tua ressurreição. A quem sofre eu digo coragem. És um decaído que na sombra reconquista a grandeza perdida. É a justa reação da lei que livremente transgredistes e que exige o retorno ao equilíbrio, instrumento de ascensão. A dor vos aponta o caminho de que fugistes, impõe-vos reabrirdes vossa alma, fechada pelas alegrias fáceis que infelizmente vos cegam, para que alcanceis júbilos mais altos e verdadeiros. A dor é uma força que vos constrange a refletir e a buscar em vós mesmos a verdade esquecida. É a imposição de um novo progresso. Abraça com alegria esse grande trabalho que te chama a realizações mais amplas. Se não fosse a dor, quem te forçaria a evolver para formas de vida e de felicidade mais completas? Não te rebeles, pelo contrário, ama a dor.
Ela não é uma vingança de Deus e sim o esforço que vos é imposto para mais uma conquista vossa. Não amaldiçois, mas apressa-te a pagar o débito contraído pelo abuso da liberdade que Deus te deu para que fosses consciente. Abençoa essa força salutar que, superando as barreiras humanas, sem distinção transpõe todas as portas, penetra o que é secreto, e fere, e comanda, e dispõe, e por todos se faz compreender. Abraça a dor, ama, e ela perderá sua força. Aceita a indispensável escola das ascensões. Se te revoltares, tua força nada conseguirá contra um inimigo invisível e a violência, em retorno, mais impetuosamente cairá sobre ti. Coragem. Ama, perdoa e ressuscita. Não procures nos outros a origem de tua dor, mas, sim, em ti mesmo, e arrepende-te. Lembra-te de que a dor não é eterna, porém uma prova que dura até que se esgote a causa que a gerou. Tua dor é avaliada e não irá jamais além de tuas forças. O mundo foi criado para alegria e a alegria lhe voltará. Da outra margem da vida, outras forças velam por ti, te estendem os braços, mais do que tu ansiosas pela tua felicidade. Falei com o coração ao homem de coração. Falarei agora à inteligência. Tendes, ó homens, a liberdade de vossas ações, nunca de suas consequências. Sois senhores de semear alegria ou dor em vosso caminho, e não o sois de alterar a ordem da vida. Podeis abusar, porém, se abusardes, a dor reprimirá o abuso. De cada um de vossos males, fostes vós mesmos que semeastes as causas. O maior erro de vossos tempos é a ignorância da realidade moral, íntima orientação da personalidade, que é o fundamento da vida social. O homem moderno se aproxima de seu semelhante para tomar-lhe alguma coisa, nunca para beneficiá-lo. A vossa civilização, que é econômica, está baseado no princípio do tidez, que é a psicologia do egoísmo. É a força econômica sempre a reger o mundo. A psicologia coletiva não é senão a soma orgânica dessas psicologias individuais. A riqueza se acumula onde a força atrai, e não onde a necessidade ou superiores exigências a reclamam, não constitui instrumento de uma vida de justiça e de bem, mas, sim, máquina de poder, representando, em si mesma, um objetivo. A lei de equilíbrio é constantemente violada e impõe-se reações. Não dominais a riqueza, conduzindo a fins mais elevados é a riqueza que vos domina. Trabalhai, mas que o escopo do vosso trabalho não se reduza apenas a proveitos isolados e egoístas, e sim a frutificar no organismo social, somente então se formará aquela psicologia coletiva, que é a única base estável da sociedade humana. Fazei o bem, todavia, lembrai-vos de que o pobre não deseja propriamente o supérfluo de vossas riquezas, mas que desçais até ele, que partilheis de sua dor e, até, que a tomeis para vós, em seu lugar. Venerai o pobre e ele será o rico de amanhã. Apiedai-vos do rico que amanhã será o pobre. Todas as posições tendem a inverter-se a fim de que o equilíbrio permaneça constante. A riqueza tende para a pobreza e a pobreza para a riqueza. Ai daqueles que gozam. Bem-aventurados os que sofrem. Esta é a lei. Não confieis no mundo, que rirá convosco enquanto tiverdes força e bem-estar, confiai, antes, em mim, que venho quando sofreis e vos trago auxílio e conforto.
Já vedes, hoje, que a dor realmente existe, que nem o ceticismo nem qualquer poder humano conseguem afastá-la. Uma radical mudança verificar-se-á na sociedade humana, a fim de que a vida não seja um ato de conquista, onde triunfe o mais forte ou o mais astuto, mas, sim, um ato de bondade e de sabedoria em que seja vitorioso o mais justo. Investigando-as com vossa ciência, achareis no íntimo das coisas essa suprema lei de equilíbrio que vos governa. Aprendereis que a bravura da vida não está em violar essa lei, semeando para vós mesmos reações de dor, porém, em segui-la, semeando efeitos de bem. Deveis também aprender que o vencedor não é o mais forte, esse é um violador, e sim quem segue conscientemente o curso das leis e sem violência se equilibra no seio das forças da vida. As religiões já o revelaram, entretanto, não acreditastes, a ciência o demonstrará, todavia não desejareis ver. O momento é decisivo. Ai de vós se, nesta vitória de civilização material em que viveis, desejardes ainda perseverar no nível do bruto. Está maduro o mundo, mas, ao mesmo tempo, cansado de tentativas e experiências, do irresolúvel emaranhado de vossos expedientes, cansado de viver no momento, em face de um amanhã repleto de incógnitas, e quer seriamente prever e resolver os grandes problemas da vida, quer francamente olhar o futuro, ainda que isso reclame uma grande coragem. O mundo tem necessidade da palavra simples e forte da verdade e não de novas astúcias a rolarem por velhos caminhos. O mundo espera essa palavra com ansiedade, como também aguarda um momento histórico. A psicologia coletiva tem o pressentimento, embora confuso, de uma grande mudança de direção. Sente que o pensamento humano, não mais infantil, apresta-se para tomar as rédeas da vida planetária e que o homem vai substituir o equilíbrio instintivo e cego das leis biológicas por outro equilíbrio, consciente e desejado. Por isso está buscando a luz, para que seu poder não naufrague no caos. Não está longe de desaparecer vossa psicologia experimental, que será substituída pela psicologia intuitiva, esta muito longe conduzirá vossa ciência. Novos homens divulgarão a verdade, não mais serão mártires cobertos de sangue, nem se assemelharão aos anacoretas de outrora, porém homens de inteligência e de fé, que difundirão seus pensamentos utilizando-se de moderníssimos recursos, homens que servirão de exemplo no meio do turbilhão de vossa vida. Despedaçai a férrea jaula que o passado para vós construiu, e onde já não vos resta espaço. Ousai abandonar os velhos caminhos, mas não ouseis loucamente, onde não há razão para ousadias. Ousai na direção do alto e nunca ousareis demasiadamente. Do grande mar de forças latentes, que não percebeis, imensa vaga levantará o mundo. Até lá, guardai a fé. A vossa crise, se é profunda e dolorosa, fará, no entanto, nascer o homem novo do terceiro milênio para resolvê-la. Recordai que ela é mal de substância, que não se debela corrigindo a forma, como procurais fazer. Para solucioná-la é necessário considereis o problema em sua substância, e sua substância é o homem, sua psicologia, sua alma, onde se encontra a motivação de suas ações, a fonte original dos acontecimentos humanos. Eis aí a chave do futuro. Vosso multimilenário ciclo de civilização está a esgotar-se, deveis retomá-lo em nível mais elevado,
vivê-lo mais profundamente, não somente crendo, mas, também, vendo o argumento do homem novo do terceiro milênio. Produto biológico da evolução e tipo normal da super-humanidade do futuro, é amplamente desenvolvido em a nova civilização do terceiro milênio. A grande síntese também se refere ao homem espiritual do próximo milênio, nos capes 78, 83, 84, 85, etc. Mensagem do Natal. Texto de Jesus psicografada por Pietro Baldi no Natal de 1931. No silêncio da noite santa, escuta-me. Põe de lado todo o saber e tuas recordações, põe-te de parte e esquece tudo. Abandona-te à minha voz, inerte, vazio, no nada, no mais completo silêncio do espaço e do tempo. Neste vazio, ouve minha voz que te diz: ergue-te e fala, sou eu. Exulta pela minha presença, grande bem ela é para ti, grande prêmio que duramente mereceste. É aquele sinal que tanto invocaste deste mundo maior em que vive e em que tu creste. Não perguntes meu nome, não procures individuar-me. Não poderias, ninguém poderia. Não tentes uma inútil hipótese. Sabes que sou sempre o mesmo. Minha voz, que para teus ouvidos é eterna, como é amiga para todos os pequeninos que sofrem na sombra, sabe também ser vibrante e tonante, como jamais a sentiste. Não te preocupes, escreve. Minha palavra dirige-se às profundezas da consciência e toca, no mais íntimo, a alma de quem a escuta. Será somente ouvida por quem se tornou capaz de ouvi-la. Para os outros, perder-se-á no vaziar imenso da vida. Não importa, porém ela deve ser dita. Falo hoje a todos os justos da terra e os chamo de todas as partes do mundo, a fim de unificarem suas aspirações e preces numa oblata que se eleve ao céu. Que nenhuma barreira de religião, de nacionalidade ou de raças de vida, porque não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens justos e injustos. A divisão está no íntimo da consciência e não no vosso aspecto exterior, visível. Todos os que sinceramente querem compreender o compreendem. Cada um, intimamente, se conhece, sem que o próprio vizinho possa percebê-lo. Minha palavra é universal, mas também é um apelo íntimo, pessoal, a cada um. Muitos a reconhecerão. Uma grande transformação se aproxima para a vida do mundo. Minha voz é singular, porém, outras se elevarão, muito em breve, sempre mais fortes, fechando-se em todas as partes do mundo, para que o conselho a ninguém falte. Não temas, escreve e olha. Contempla a trajetória dos acontecimentos humanos, ela se estende pelo futuro. Quem não está preso nas vossas férreas jaulas de espaço e tempo, vê, naturalmente, o futuro. Isso que te exponho à vista, é também coerente segundo vossa lógica humana e, portanto, vos é compreensível. Os povos, tanto quanto os indivíduos, têm uma responsabilidade nas transformações históricas, que seguem um curso lógico. Existe um encadeamento de causas históricas que, se são livres nas premissas, são necessárias nas consequências. A lei da justiça, aspecto do equilíbrio universal, sob cujo governo tudo se realiza, inclusive em vosso mundo, quer que o equilíbrio seja restaurado e que as culpas e os erros sejam corrigidos pela dor. O que chamais de mal,
de injustiça, é a natural e justa reação que neutraliza os efeitos de vossos atos. Tudo é desejado, tudo é merecido, embora não estejais preparados para recordar o como e o quando. De dor está cheio o vosso mundo, porque é um mundo selvagem, lugar de sofrimento e de provas. Mas, não temais a dor, que é a única coisa verdadeiramente grande que possuis. É o instrumento que tendes para a conquista de vossa redenção e de vossa libertação. Bem-aventurados os que sofrem, Cristo vos disse. O progresso científico, principal fruto de vossa época, ainda avançará no campo material. Está, entretanto, acumulando energias, riquezas, instrumentos para uma nova e grande explosão. Imaginai a que ponto chegará o progresso mecânico, ampliando-se ainda mais, se tanto já conseguiu em poucos anos. Não mais existirão, na verdade, distâncias. Os diferentes povos de tal modo se comunicarão que haverá uma sociedade única. A mente humana, porém, troca de direção de quando em quando, vive ciclos, períodos, e, nessas várias fases, deve defrontar diferentes problemas. O futuro contém não só continuações, mas transformações, consequências de um processo natural de saturação. O vosso progresso científico tende a tornar-se tão hipertrófico porque não contrabalançado por um paralelo progresso moral, que o equilíbrio não poderá ser mantido nos acontecimentos históricos. Tem crescido e, sem precedentes na história, crescerá cada vez mais o domínio humano sobre as forças da natureza. Um imenso poder terá o homem, mas ele para isso não está preparado moralmente, porque a vossa psicologia infelizmente é, em substância, a mesma da tenebrosa Idade Média. É um poder demasiadamente grande e novo para vossas mãos inexperientes. O homem será dominado por uma tão alargada sensação de orgulho e de força, que se trairá. A desproporção entre o vosso poder e a altura ética de vossa vida far-se-á cada dia mais acentuada, porque cada dia que passa é irresistivelmente para vós, que vos lançastes nessa direção, um dia de progresso material. As ideias são lançadas no tempo com massa que lhes é própria, como os bólidos no espaço. Eu percebo um aumentar de tensão, lento porém constante, que preludia o inevitável explodir do raio. Essa explosão é a última consequência, mesmo de acordo com a vossa lógica, de todo o movimento. Desproporção e desequilíbrio não podem durar, a lei quer que se resolvam num novo equilíbrio. Assim como a última molécula de gelo faz desmoronar o iceberg gigantesco, assim também de uma centelha qualquer surgirá um incêndio. Antigamente os cataclismos históricos, por viverem isolados os povos, podiam manter-se circunscritos, agora não. Muitos que estão nascendo, vê-lo-ão. A destruição, porém, é necessária. Haverá destruição somente do que é forma, incrustação, cristalização de tudo o que deve desaparecer, para que permaneça apenas a ideia que sintetiza o valor das coisas. Um grande batismo de dor é necessário, a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio livremente violado grande mal, condição de um bem maior. Depois de sua humanidade, purificada, mais leve, mais selecionada por haver perdido seus piores elementos, reunir-se-á em torno dos desconhecidos que hoje sofrem e semeiam em silêncio, retomando, renovada, o caminho da ascensão. Uma nova era começará,
o espírito terá o domínio e não mais a matéria, que será reduzida ao cativeiro. Então, aprendereis a ver-nos e a escutar-nos, disseremos em multidão e conhecereis a verdade. Basta por agora, vai e repousa. Voltarei, porém recorda que minha palavra é feita de bondade e somente um objetivo de bondade pode atrair-me. Onde existir apenas a curiosidade, desejo de emoção, leviandade ou ainda séptica pesquisa científica, aí não estarei. Somente a bondade, o amor, a dor, me atraem. Eu presido ao progresso espiritual do vosso planeta e para o progresso espiritual um ato de bondade tem mais valor que uma descoberta científica. Não invoqueis a prova do prodígio, quando podeis possuir a da razão e da fé. É vossa baixeza que vos leva a admirar como sinal de verdade e poder, a exceção que viola a ordem divina. Se isso pode assombrar-vos e convencer-vos, a vós, anarquistas e rebeldes, para nós, no alto, ela constitui a mais estridente e ofensiva dissonância, é a mais repugnante violação da ordem suprema em que repousamos e em cuja harmonia vibramos, felizes. Não procureis semelhante prova, reconhecei-a, antes, na qualidade da minha palavra. A todos digo paz.